Sejam bem-vindos ao Dia de Campo 2021 da Sementes Costa Beber. Nós estamos aqui em frente ao campo experimental, onde todos os anos nós recebíamos todos vocês com muita alegria para trocar experiências, para trocar informações. E nesse ano, infelizmente, a gente não pôde fazer isso, mas a gente não queria deixar de realizar o nosso propósito, que é de estar junto e de absorver conhecimento através da troca de informação, da troca de experiências. Então nós encontramos dessa forma para poder estar próximo. Eu espero que vocês se sintam acolhidos, mesmo que virtualmente, assim como nós estamos nos sentindo próximos de vocês nesse momento aqui fazendo essa gravação. Eu espero então que a gente alcance o nosso propósito e que o vídeo traga informação e possa acrescentar no negócio, na vida de vocês, e que isso venha contribuir para que a gente tenha aí um ano de colheitas fartas e um ano de muito sucesso. Esse desafio desse ano de 2020, entrando para 2021, a gente fez alguns propósitos, comemorar os 20 anos, que é muito importante para a gente, comemorar junto com todas as pessoas que fizeram parte de todo esse projeto e que estão junto com a gente até hoje. Então é muito importante a gente estar hoje todo mundo junto, olhando para o mesmo propósito, com um sentido de fazer alguma coisa diferente num ano bem atípico, diferente do que a gente já viveu para trás. Esperamos que todos estejam junto com a gente no próximo ano também, nos trazendo novidades e nós conseguindo passar alguma coisa de bom para vocês nesse dia. Dentro de tudo isso que o Martiniano e a Ana falaram, eu acho que a importância de a gente poder, nesse momento aqui, nos disponibilizar, buscar a gente conseguir levar até vocês informações e também a gente compartilhar com os parceiros, amigos, é muito importante. É importante porque traz para nós sempre aquela proximidade. De alguma forma nós estamos nos sentindo agora próximos de vocês, levando alguma coisa daquilo que a gente durante esses 20 anos sempre teve como nosso desafio. Foi começando o dia de campo, ampliando ele, levando, e esse ano é um desafio gigante para nós, de alguma forma tentar chegar então até vocês todos, continuando levando as informações que a gente consegue extrair dos nossos campos, das nossas áreas, até vocês, com transparência, humildade, simplicidade, da forma que a gente sempre construiu essa marca, essa empresa durante esses 20 anos. Então, nos 20 anos a gente se sente próximo de vocês dessa forma e quer compartilhar então a nossa alegria de estar aí por esse período junto e torcendo para que nós juntos continuamos por mais 20 anos aí tocando, produzindo, aumentando produtividade, fazendo a diferença no mercado aí de produtividade de soja. Olá pessoal, meu nome é Márcia Guissi, sou analista de pesquisa e qualidade aqui na Sementes Costa Beber e hoje estou aqui para conversarmos um pouco sobre alguns processos que estão diretamente relacionados à produção de sementes com qualidade. Primeiramente, temos que pensar que a semente vai muito além do grão. O grão é destinado diretamente para alimentação humana, alimentação animal, a fins industriais. A semente, ela precisa estar viva, ela precisa ter a capacidade de germinar e gerar um novo indivíduo, ou seja, estabelecer uma lavoura. A semente é a matéria-prima responsável por todo o sucesso na produção da soja. Uma boa semente garante a germinação rápida e uniforme e plantas com um alto desempenho agronômico, ou seja, plantas vigorosas. De um lado, um sistema radicular agressivo e profundo, e outro, uma planta com uma parte aérea bem desenvolvida. É esse conjunto entre parte aérea e raízes bem desenvolvidas que garante o potencial produtivo de uma lavoura. A semente é o veículo do melhoramento genético, responsável por levar a campo inúmeras informações, como altas produtividades, resistência a pragas, insetos e doenças, ciclo vegetativo, hábito de crescimento, tipo e qualidade de grãos e fibras, conteúdo de óleo, proteína e amido, altura de planta, estrutura de caule, tipo de folha, número, tamanho e formato de semente. A qualidade da semente está baseada em 4 pilares fundamentais, sendo eles a qualidade genética, no que diz respeito à germinação e vigor do lote, a pureza genética, que assegura que aquela semente que estamos comprando é realmente a cultivar que nós queremos levar até os nossos campos, ou seja, que aquela semente não tenha mistura varietal na embalagem.
A qualidade sanitária, no qual garante que aquela semente seja livre de patógenos, insetos ou plantas daninhas. E a qualidade física, no qual refere-se principalmente à semente estar livre de torões, palhas ou outros materiais inertes que podem comprometer a plantabilidade dessa semente a campo. Hoje, contamos com uma alta tecnologia em todos os nossos processos que vão desde o plantio ao beneficiamento da semente. As áreas destinadas à produção de sementes são áreas selecionadas, com fertilidade elevada, fator esse importante, no qual atua diretamente na formação das reservas nutricionais da semente. No momento da semeadura, contamos com máquinas de alta precisão, no qual garante uma semeadura sem falhas e com sementes bem distribuídas. Contamos com manejo de plantas daninhas eficiente em nossos campos de produção, pois é de fundamental importância esse manejo, principalmente quando bem executado na entre-safra. Um bom controle de doença, visando principalmente o controle de ferrugens e doenças de finais de ciclo, um controle de pragas, com foco no controle de percevejo, pois o dano deste inseto é o que mais prejudica a semente, reduzindo o vigor e a viabilidade, além de alterar o balanço de proteínas e óleo, reduzindo o peso de grãos e a produtividade da lavoura. Além de todos esses cuidados a campo para assegurar a qualidade dos campos de produção, são realizadas vistorias regularmente, com o objetivo em acompanhar o desenvolvimento da cultura e possibilitar as tomadas de decisões de manejo no momento adequado. É a partir de todo o compilado de informações de cada campo que vamos estar verificando a aprovação do campo para a colheita. O teste de pré-colheita é onde inicia o controle de qualidade. São coletadas amostras de cada campo de produção, encaminhado ao laboratório, no qual submete ao teste de tetrazóleo. Este teste tem como finalidade gerar a viabilidade e o vigor antes da colheita da semente. Estando dentro de nossos padrões, o campo é liberado para a colheita. No momento da colheita, contamos com um técnico que fica acompanhando diretamente todo o processo de colheita e principalmente avaliando a evolução do dano mecânico que temos. O nosso ponto de corte é que esse dano fique abaixo de 5%, para garantir que essa semente chegue à nossa unidade de beneficiamento com a maior qualidade possível. As cargas, ao chegarem na recepção da UBS, são caladas e passam por uma série de análises para a verificação da qualidade antes do descargue. Contamos com controle de qualidade ligado diretamente ao UBS, realizando testes de qualidade momentaneamente durante o processamento do lote. As sementes percorrem várias etapas no processo de beneficiamento, passando pela máquina de pré-limpeza, mesa densimétrica, padronizador, espirais, novamente por mesas densimétricas, o seletron e chegando até o ensaque. Todos esses processos garantem uma padronização da semente, garantindo assim uma melhor plantabilidade e eficiência a campo. Cada lote produzido passa por uma média de 25 análises até ser liberado para o embarque. Pelo segundo ano consecutivo, contamos com um novo formato de comercialização de nossas sementes de todo o nosso portfólio. Hoje, entregamos sementes em embalagem de sacaria, contendo 125 mil sementes, e na embalagem de Big Bag, contendo 5 milhões. Todo esse processo garante ao produtor uma maior segurança, assertividade, minimizando os riscos de falta ou sobra de semente no momento da semeadura e garantindo assim o número exato de sementes por embalagem. Na etiqueta de nossas embalagens, você encontrará um código de leitura QR Code. Ao apontar o seu celular a esse código, você poderá estar consultando todas as características do lote e a qualidade dessa semente que você está adquirindo. Para nós da Sementes Costa Weber, é um compromisso com o agricultor produzir uma semente de qualidade, no qual nos dá a segurança de que quando esse material for a campo, terá um vigor que ajudará no arranque inicial de forma rápida e uniforme, mesmo em condições de estresse, gerando plantas de alto desempenho, com um sistema radicular agressivo, profundo, e todas essas características propiciam uma planta de alto potencial produtivo, com um número maior de vagens, grãos e PMS maior, refletindo diretamente em um maior rendimento em nossas lavouras.
Para nós da Sementes Costa Weber, é um grande compromisso como agricultor entregar uma semente de alta qualidade, no qual nos dá segurança de que quando essa semente for a campo, ela terá um arranque inicial de forma rápida e uniforme, garantindo o estabelecimento da lavoura. O nosso muito obrigado a todos por esses 20 anos de confiança e parceria em nosso trabalho aqui desenvolvido. Olá pessoal, estamos aqui no Instituto Seedcare hoje para falar um pouco sobre alguns benefícios do tratamento de semente industrial. E a gente já começa falando da qualidade da aplicação, onde trabalhamos com máquinas de alta tecnologia, que garante uma aplicação diferenciada dos produtos, com bom recobrimento e dosagem correta, semente a semente, além de, claro, diminuir a incidência de danos mecânicos. Outro ponto muito importante no tratamento de sementes industrial é um ingrediente chamado polímero. Ele é essencial, pois garante a adesão dos produtos na semente. Isso significa que em casos onde a gente tem chuvas intensas no momento do plantio ou após, o produto não será perdido e o residual para controle de pragas e doenças está garantido. Toda essa tecnologia reflete também lá no momento do plantio. Um tratamento de semente industrial garante maior plantabilidade e isso, lógico, vai refletir em altas produtividades. A Sementes Costa Weber conta com tratamentos de sementes industrial e com o selo de certificação da Syngenta desde 2018, atestando assim a altíssima qualidade do tratamento de sementes da Costa Weber. Para isso, envolvem os parâmetros de manutenção de máquinas, sementes com altíssima qualidade, 100% das doses aplicadas de maneira correta, garantindo assim a sustentabilidade do negócio, pensando em saúde, segurança e meio ambiente. Em resumo, o tratamento de semente industrial envolve máquinas de alta qualidade, dose correta, a preservação da qualidade fisiológica das sementes, o uso de polímeros e uma melhor plantabilidade. Tudo isso representa para você, agricultor, maior qualidade, conveniência e principalmente produtividade. Olá a todos, meu nome é Luiz Gustavo Flos, estou aqui hoje para a gente discutir sobre um tema que tem sido muito aberto nessas últimas semanas, né, que é justamente a queda de vagens, abertura de vagens, brotamento, né, germinação de sementes de soja na lavoura antes da colheita. Isso tem acontecido muito em diferentes regiões, em especial atenção ao oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, Paraguai. Bem no momento agora de janeiro para fevereiro, de lavouras de soja que estão prontas para serem realizadas a colheita ou estão em processo de enchimento de grãos. Então esse problema de queda de vagens, né, ou abertura simplesmente da vagem e exposição dos grãos, não é nada novo. Se vocês lembrarem, há cerca de 3 anos atrás, nessa mesma região, houve o mesmo problema, só que um pouquinho mais cedo, com excesso de chuvas lá no final de dezembro e início do mês de janeiro. Nesse caso deste ano, vamos pegar esses exemplos que nós já tivemos nesses últimos anos e traçar algumas linhas de pensamento. Então eu gostaria então de discutir com vocês alguns desses pontos. Por que acontece essa abertura e queda dessas vagens, né? Vocês podem ver nessas fotos que eu estou colocando aqui,
fotos que estão aí na internet, todos podem ver. Recebi muitas fotos nessas últimas semanas a respeito disso, aonde demonstra aí a queda das vagens da parte de baixo da planta, a abertura da vagem, né, principalmente demonstrando aí a exposição dos grãos. Mostra também vagens já prontas, com seus grãos com problemas de fungos, principalmente podemos ver mancha púrpura, né? Germinação dessa soja, né? Então, se essa soja está germinando, é porque ela já estava em maturação fisiológica, pelo menos em maturação fisiológica. Lembramos que maturação fisiológica da cultura da soja acontece quando esse grão está ao redor de 35% de umidade, ou seja, a partir desse momento esse grão não enche mais, não tem maior enchimento, não tem aumento de peso de 1000 grãos, e esse é o momento que normalmente se tem o percentual mais alto de germinação e de vigor, né? Aí que tem o 100% de germinação e vigor. Se a partir desse momento que esse grão estava já em maturação fisiológica e fica um tempo muito grande com uma nebulosidade, com uma umidade muito alta, já existe o desencadeamento do processo de germinação, até porque a soja não tem nenhum mecanismo de impedimento dessa germinação. Como acontece com algumas culturas, né, como é, por exemplo, o arroz, como é a cultura dos cereais de inverno, né, que precisam ter um período frio ou precisam ter um período de descanso para poder fazer esse processo acontecer. A cultura da soja não tem nada disso, né? E mesmo assim, como eu falei, eu dei o exemplo do trigo, o trigo, inclusive, o melhoramento fez com que não houvesse, então, esse problema de dormência das sementes, né? Então, por isso que hoje nós temos, inclusive, trigo, quando tem encharcamento, nós temos germinação também do trigo no solo. Então, vamos entender um pouquinho mais a respeito disso, né? Então, quando nós temos muitos dias seguidos de chuva, nós temos dois grandes fatores que acontecem, né, quando nós temos muitos dias de chuva. Primeiro, uma grande nebulosidade, ou seja, nós temos um impedimento da entrada de luz solar nesse meio, e nós também temos, dependendo das circunstâncias, não é sempre que isso acontece, mas nós temos um encharcamento do solo. Vamos entender primeiro o encharcamento do solo. O que o encharcamento do solo pode propiciar, então, para essa planta? Primeiro, quando existe esse encharcamento, a planta se fecha por completo, né? A gente diz que ela vira um submarino. O que o submarino faz para mergulhar? Ela se fecha toda. A partir do momento que ela está fechada, para que ela não tenha excesso de água entrando na planta, então existe esse fechamento, e com certeza existe fechamento de tudo, não é só da absorção, inclusive existe fechamento de todas as formas de absorção, inclusive da folha, né? Então essa parada da entrada da água, parada do processo metabólico, né, faz com que a planta deixe de absorver água e deixe de absorver nutrientes nesse momento de encharcamento. Então, inclusive, a gente brinca que se esse encharcamento durar por muito tempo, a planta acaba morrendo de sede, porque não tem água que é absorvido. Então, com essa falta de absorção de água, com a falta da evaporação nos estômatos, então, portanto, se os estômatos estão fechados, não consegue também absorver CO2. Se não absorve CO2, não tem a matéria-prima para formar glicose, né? Então, esse processo já começa a ficar parado. Esse processo só acontece para aquele CO2 que está presente na planta, ou naquele momento, quando a planta tem encharcamento, vai gastar aquela energia que está pronta para a produção momentânea daquelas substâncias de maior necessidade. Mas, evoluindo um pouquinho nessa questão, nós podemos ver que o encharcamento de solo propicia também a deficiência de diferentes nutrientes. E eu gostaria de falar especialmente de 4 nutrientes: nitrogênio, potássio, enxofre e boro. Obviamente, nitrogênio é o nutriente de maior necessidade por parte da planta. A planta precisa mais de 80 kg de nitrogênio para cada tonelada de grão a ser produzido em potencial.
Quando o solo está encharcado, existe também um problema já diretamente ligado à bactéria, ao Bread Rhizobium, que também vai parar de fornecer nitrogênio. Com esse meio sem oxigênio do solo, também vai parar esse processo e vai impedir a disponibilização de nitrogênio por parte da planta. Se falta nitrogênio, todos os metabólitos que necessitam nitrogênio, aminoácidos, as proteínas, enzimas, ácidos nucleicos, etc., tudo precisa de nitrogênio, existe para todo esse processo em acontecimento. Vai faltar potássio, né? Faltando potássio, o potássio é interessante que cerca de 75% da quantidade de potássio que a planta de soja necessita é do florescimento para frente. Portanto, existe uma grande quantidade de potássio absorvido nessa fase do enchimento de grão. Nós temos trabalho de marcha de absorção aqui que mostram cerca de 40% a 50% durante o período de enchimento de grãos. É uma grande quantidade de potássio. Portanto, se para a absorção de potássio, no momento que a planta mais precisa, e nós estamos falando hoje, os nossos dados demonstram uma necessidade de 20 kg de K para cada tonelada de grão a ser produzido. Então, se tem 40% a 50%, nós estamos falando de 8 a 10 kg de K para cada tonelada é absorvido nesse período. Então, vai depender quando que esse problema aconteceu também para essa gravidade. Normalmente, a deficiência de potássio faz com que haja a abertura das vagens. E essa abertura, então, propicia um grande problema de presença de fungos. Porque quanto mais cedo isso acontecer, maior umidade tem esse grão. Maior é a quantidade de reserva que os fungos vão ter para consumir e, claro, causar esses problemas. Por isso que a gente vê tanto problema de fungos nesses grãos. Enxofre, obviamente, também, né? A planta deixa de absorver enxofre e quando tem muita chuva, o enxofre tende a ser lixiviado, ser perdido. Então, a planta não tem tanta disponibilidade assim. O enxofre também está diretamente ligado à formação de aminoácidos enxofrados, que são importantes para a formação desse grão. Vamos lembrar também que cerca de 40% do grão de soja é feito de proteína. E essas proteínas são feitas de aminoácidos, muitos deles enxofrados. E o quarto nutriente que eu gostaria de comentar é o boro. O boro está diretamente ligado à formação de uma base nitrogenada chamada uracila. Essa base nitrogenada está diretamente ligada ao RNA mensageiro na formação das novas células. Por isso que a deficiência de boro faz com que haja planta mais raquítica, faz encarquilhamento pela má formação de células nas folhas e também pode diminuir o enchimento de grãos. Novamente, eu tenho um período muito grande de chuvas, encharcamento no solo que a planta não absorve esse boro, e o boro também é lixiviado, como o enxofre é, nós temos dificuldade da matéria orgânica disponibilizar esses nutrientes quando o solo está encharcado, não consegue, até porque os micro-organismos que fazem a decomposição dessa matéria orgânica precisam quebrar as substâncias orgânicas e liberar o enxofre e o boro. Quando o solo está encharcado, não consegue fazer esse processo, portanto, a planta fica sem esse nutriente. E o boro tem uma característica de dar elasticidade a essa célula. Então, as novas células que são formadas cria essa elasticidade toda e também tem muito a ver com a abertura dessas vagens. Por um outro lado, quando nós temos nebulosidade, que aí é a maior situação que nós vemos, maiores períodos que nós temos são de nebulosidade, nem sempre nós temos encharcamento do solo, como eu estava falando agora há pouco, mas só essa nebulosidade, né, faz com que a planta receba uma luz difusa, né? Portanto, tem uma deficiência no seu processo fotossintético. Se a planta não recebe luz diretamente, né, ela vai ter falta de energia, vai ter uma escassez da formação de fotoassimilados. Vamos lembrar a todos que, a partir da fotossíntese, né, a folha verde pela clorofila, a nossa unidade produtora de energia,
que recebe a luz para desencadear todo o processo, a partir do CO2 que absorve do ar e dos nutrientes que estão sendo absorvidos principalmente do solo. Se falta CO2, se faltam nutrientes, não tem matéria-prima para esse processo e falta luz para desencadear esse processo. Então, mesmo que eu tenha uma grande quantidade de nutrientes armazenados, o meu processo industrial, nesse caso, vai ficar diminuído. Então, ficando diminuído, né, a planta tendo dificuldade de formação desses fotoassimilados, ela vai entrar num processo, né, de estresse, né, que é o que a gente chama de estresse abiótico, né, porque não é uma praga, não é uma doença, não é um ser vivo que causa esse estresse. E quando a planta sofre esse estresse por uma deficiência nutricional, pela falta de energia, pela falta de formação de fotoassimilados, esse ambiente está, né, esse ambiente onde a planta está, é um ambiente que está deficiente, é um ambiente que não está adequado para essa planta. O que a planta faz então quando esse ambiente está inadequado? A planta vai então produzir os hormônios inibidores de crescimento, principalmente o etileno e o ácido abscísico. Então, o etileno, né, que vai produzir enzimas de degradação, por exemplo, a formação da clorofilase, que é a enzima que degrada a clorofila, né? A planta está vendo o seguinte, ela não está recebendo luz, ela tem uma célula ali com clorofila presente, que não está fazendo funcionamento, então chegou a hora de degradar e fazer uma remobilização desses nutrientes. E acontece a queda dessas vagens a partir da formação do ácido abscísico. Então o ácido abscísico é o responsável pela derrubada de flores, de vagens, de folhas, ele que vai ser o principal fator para essa derrubada. Então se a gente pegar e fizer aqui uma comparação, a gente vai pensar da seguinte forma a planta, por isso que depende quando acontece esse tipo de fator, né? Quanto mais cedo, mais fácil a planta recuperar, quanto mais tarde, menos potencial de recuperação dessa planta. A planta entende que se ela está num processo ainda de enchimento de grãos e ela sofre esse estresse muito grande, essa deficiência nutricional, essa falta de produção de energia, então, portanto, produz os inibidores, a planta faz um pequeno cálculo. Bom, eu tenho quantidade de nutrientes X, que eu posso produzir Y herdeiros. E a planta não é politicamente correta. O que ela faz? Para aquelas vagens, para aqueles grãos, aqueles herdeiros mais fracos, menos desenvolvidos, ela derruba. Ela fica só com aquelas vagens que têm folhas, que permanecem com as folhas e que têm um potencial de formação de maior tamanho. E aí, por isso que vai gerar herdeiros também de melhor qualidade, de maior vigor. Então, daqui a pouco, por exemplo, essa planta tinha 50 vagens, derruba 20, sobra 30, ela só deixou esses 30 porque ela vê que tem capacidade, através dos nutrientes presentes e com a possibilidade ainda de absorção de nutrientes, encher esses 30. Mas ela não sabe que depois dessa quantidade toda de chuva vai vir de repente o sol. Então por isso que ela derruba. E essa derrubada é uma questão hormonal. É uma questão, então, vinda de um equilíbrio hormonal. E por isso que a partir desse equilíbrio, né, que é o que eu estou comentando com vocês, né, que eu fiz um grande resumo sobre essa questão hormonal, a partir desse ambiente desfavorável, que a planta produz os hormônios inibidores, qual que é a função desses hormônios? Bater lá na porta dos genes, fazer com que o DNA, de acordo com os genes que a planta tem, produza aquelas enzimas de degradação para realizar todo esse processo metabólico. E aí vem a grande questão, como que nós podemos então fazer para diminuir esse problema acontecer? Aconteceu a queda, aconteceu o brotamento, nós temos alguma coisa na nossa mão para ser realizada? Não temos, pessoal. Infelizmente, nós não temos nada para ser feito. O que a gente tem feito para minimizar esses fatores? O que a gente tem feito para diminuir o potencial de estresse que a planta pode ter por fatores abióticos?
não só por excesso de chuva, por nebulosidade, mas também a planta pode sofrer por seca, pode sofrer por alta temperatura, por baixa temperatura, por solo compactado, falta de nutrientes. Todos esses fatores abióticos nós temos trabalhado sempre preventivamente com o uso de substâncias, de produtos que possam minimizar esses fatores. Seja através do uso de hormônios sintéticos, que vão ter uma ação direta para aumentar os níveis dos promotores de crescimento e dificultar a formação dos inibidores, ou através de precursores hormonais, né, por exemplo, principalmente aqueles vindos de extrato de algas, de alguns aminoácidos, que tem um período até maior de ação na planta, tem dificuldade no início de produção, mas com um período maior de ação. Mas o principal objetivo, quando a gente cria esse equilíbrio hormonal, é aumentar os níveis dos promotores de crescimento para que, quando a planta sofra esse estresse, ela tenha dificuldade da formação dos inibidores. Dificuldade, não quer dizer que não vai produzir, mas ela retarda a produção desses inibidores. Se a planta tem os promotores de crescimento baixo e a planta sofre um estresse, ela rapidamente, então, produz os inibidores, causando esse tipo de fenômeno na planta. Então, a minha visão é de nós retardarmos a produção desses inibidores, mas nós temos que fazer isso de forma preventiva. Então, por isso que, a partir da fase de R1, início de florescimento, nós trabalhamos com esse tipo de produtos, esses produtos, como eu falei antes, os hormônios sintéticos ou o extrato de algas, praticamente, o extrato de algas com período maior de ação, ou os hormônios sintéticos têm uma ação de 5 a 7 dias, então é um grande bombeiro para esse momento. Mas nós estamos entrando com fungicida, estamos entrando com inseticida na área, e nós protegermos, porque a gente nunca sabe quando que nós vamos ter um período muito seco ou quando vamos ter um período muito chuvoso, nós não temos previsões climáticas que possam nos levar a ter essa certeza. Então a minha visão é que nós temos que preventivamente realizar essas aplicações. Pessoal, espero que tenham gostado dessa explicação. Espero que eu possa ter feito entender sobre essas explicações. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que a gente realiza do Grupo FLOS, através dos nossos grupos técnicos de consultoria, né, nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal do YouTube também, que nós temos colocado esses vídeos para justamente poder auxiliar os produtores, a nossa comunidade agronômica, sobre esses fatores, como minimizar, já que nós temos aí mais de 15 anos já de trabalhos nessa área. Desejo a todos um grande abraço e até a próxima oportunidade. Pessoal, estamos aqui hoje para apresentar para vocês a cultivar Brasmax Zeus e Pro, uma cultivar já consolidada no mercado do Paraná, cultivar com grupo de maturação 5.5, recomendada para as melhores áreas e numa época ideal. É uma cultivar que vai responder muito bem à altitude, aí acima de 500 metros, posicionada no final de setembro, preferencialmente no início de outubro, para expressar o melhor rendimento e as melhores características dessa cultivar. Brasmax Zeus, pela precocidade, também vai proporcionar uma segunda safra para o produtor. Brasmax Cromo TF Pro é um lançamento da Brasmax para a próxima safra. Essa cultivar tem um grupo de maturação 5.7 e apresenta uma excelente estrutura de planta, um ótimo sistema radicular, além de um alto teto produtivo. Aliado a isso, a Brasmax ainda traz a ferramenta TF, que ajuda no controle da ferrugem asiática. Brasmax Cromo é posicionada para regiões do oeste paranaense de maior altitude, com plantio preferencialmente a partir do início de outubro. Conheça a Brasmax Cromo TF Pro, lançamento da Brasmax. Outro lançamento da Brasmax que nós gostaríamos de apresentar para vocês é Brasmax Lotus e Pro. Com grupo de maturação 6.1, essa cultivar apresenta um excelente engalhamento, um ótimo arranque inicial e pode ser semeada em solos de média a alta fertilidade, desde uma abertura de plantio até o fechamento. Brasmax Lotus se encaixa perfeitamente na região por apresentar, como eu já falei, um excelente arranque e possibilitando uma antecipação de semeadura. Conheça Brasmax Lotus e Pro, lançamento da Brasmax.
Outra cultivar que vem crescendo muito na região é Brasmax Fibra e Pro. Com grupo de maturação 6.4, esse material se destaca pela excelente raiz em solos de média alta fertilidade. Brasmax Fibra é uma cultivar que vai entregar estabilidade com alto teto produtivo. Além disso, o porte de plantas e a possibilidade de uma antecipação de semeadura, semeando Brasmax Fibra no cedo, permite a realização de uma segunda safra. Brasmax Fibra é mais uma alternativa da Brasmax para você, produtor. A Brasmax também traz para vocês alternativas com as novas tecnologias disponíveis no mercado. Brasmax Nexus Intacta 2 Extend é uma cultivar do grupo de maturação 6.4 que alia um excelente pacote fitossanitário com alto teto produtivo. Nexus pode ser posicionada numa abertura de plantio em áreas de média a alta fertilidade, entregando estabilidade e alto teto produtivo. Brasmax Compacta e Pro é uma cultivar que alia a estabilidade de um grupo de maturação 6.5 com alto teto produtivo. Essa cultivar possui como característica principal um porte controlado e um alto PMS. Brasmax Compacta é posicionada no final de setembro e início de outubro, preferencialmente nas melhores áreas. É uma cultivar que vai entregar um alto teto dentro de uma linha de ciclo com uma ótima estabilidade. 1354 é cultivar da Dommário Sementes para o agricultor que busca precocidade. Esse cultivar tem como principais características o peso de 1000 grãos elevado, na casa de 200 gramas, médio potencial de ramificação e também, como destaque, vale ressaltar o baixo índice de área foliar, o que favorece muito o manejo de fungicidas, que consegue chegar no bacheiro com bastante facilidade, e também a luz entrando no bacheiro permite um pegamento de vagens maior nesta parte da planta. Esse cultivar deve ser utilizado em regiões do oeste do Paraná, com altitude acima de 500 metros, no plantio em áreas de alta fertilidade e na melhor janela da região, dentro do mês de outubro. 5752 é a cultivar da Dommário de grupo de maturação 5.7, indicada para o agricultor que busca um grupo de maturação médio, com estabilidade e alto teto produtivo. Os principais pontos a destacar nesse cultivar são a sanidade radicular e o porte ereto e controlado, o que favorece muito o manejo da lavoura para controle de doenças. Esse cultivar deve ser utilizado na região oeste do Paraná, em regiões com mais de 500 metros de altitude, em áreas de média a alta fertilidade, buscando uma população final na casa de 280 mil plantas. A DM 6063 é a cultivar lançamento da Dommário Sementes para a safra 21-22. Esse cultivar, de grupo de maturação 6.0, tem como principais características o elevado peso de grão e o crescimento agressivo, e uma alta adaptação à abertura de plantio nas regiões baixas do Paraná, do oeste do Paraná, com menos de 500 metros de altitude, à beira-lago. Nessa região, o agricultor normalmente faz safrinha, e ele precisa de um produto que tenha precocidade para favorecer a antecipação desse plantio do milho. E a cultivar 6063 traz tudo isso para o agricultor. Para plantios a partir de 10 de setembro até o início de outubro, esse cultivar tem alta adaptação e pode ser trabalhado visando essa antecipação na safra de milho. A DM 5958 é a cultivar do portfólio Dommário, conhecida pela estabilidade produtiva. Esse produto se destaca pela alta sanidade radicular, seu alto potencial de ramificação, engalhando bastante, e pela rusticidade. Esse produto tem alta adaptação à região oeste do Paraná com mais de 500 metros de altitude, podendo ser trabalhada dentro do mês de outubro, na primeira janela de plantio. Pensando em agregar potencial produtivo nas regiões mais baixas do Paraná, a Dommário lança na safra 21-22 a 64 e 63. Esse cultivar tem grupo de maturação 6.4. Seu peso de 1000 grãos é elevado, acima de 180 gramas, tem alto potencial de ramificação e alta sanidade radicular. Um destaque desse produto é o excelente arranque inicial, que favorece o fechamento entre linhas rápido, também auxiliando no manejo de plantas invasoras. Esse cultivar deve ser trabalhado em áreas de média a alta fertilidade, buscando o melhor potencial de rendimento nas regiões baixas do oeste do Paraná, no beira-lago. DM6668 é a cultivar da Dommário, destaque em todo o sul do Brasil. Esse produto tem grupo de maturação 6.6, baixa exigência à fertilidade,
o que permite ela ser trabalhada tanto em áreas de média, alta e baixa fertilidade. Tem porte ereto, entre nó curto, e o destaque que confere potencial produtivo é o seu elevado peso de 1000 grãos, sempre acima de 190 gramas. Esse produto, no oeste do Paraná, em regiões com menos de 500 metros de altitude, pode ser trabalhado desde a janela de abertura, permitindo assim o plantio da segunda safra de milho. Para você agricultor que busca uma cultivar com ampla adaptabilidade para a região oeste do Paraná, uma tolerância às altas temperaturas e a possibilidade de plantar no cedo, nós temos a NS 6220 Pro. Uma cultivar com excelente potencial de engalhamento, uma cultivar que tolera muito bem a antecipação de plantio e com baixa população aí a recomendação dela. Ou seja, nós necessitamos que você coloque dentro da sua lavoura por volta de 240 a 250 mil plantas por hectare desta cultivar. Outra possibilidade do portfólio de produtos da Nideira Sementes se chama NS 6601 e Pro. Uma cultivar com uma estrutura de planta muito ereta, uma sanidade geral de plantas e de raiz muito boa, uma população recomendada de 280 a 300 mil plantas por hectare e uma entrega produtiva excepcional. Olá, vamos falar agora da região oeste do Paraná, ou a Micro 201. As cultivares que nós temos da Monsoy como indicação. Uma delas é a Monsoy 5917 Pro. Essa variedade é muito adaptada à região, principalmente pela sua grande estabilidade de produção. PMS de 180 até 220 gramas, né? E é um material que também permite um plantio no cedo, ou seja, naquela última semana de setembro, nessa reunião até praticamente 15, 20 de outubro, com os melhores resultados de colheita nessa época, com uma população indicada em torno de 300 mil plantas por hectare para essa cultivar. E por que isso? Porque é um material que não engalha muito, geralmente é mais uma planta, uma haste única, e temos com isso garantir a população correta dessa cultivar. Vamos falar de outra cultivar que é a Monsoy 5947, para a mesma região. Esse material se destaca também pela grande estabilidade, ou seja, anos mais secos, o material produz ainda com muito teto. O que a gente tem que cuidar com essa cultivar? Primeira época de plantio seria aquela primeira quinzena, a partir de 15 de setembro até praticamente 15 de outubro nessa região. População em torno de 260 mil plantas. E um cuidado que a gente tem é justamente com o material que engalha não exagerar muito nessa população, manter dentro daquilo que foi recomendado, e o resultado será justamente um material que tem uma grande tolerância, um diferencial que ele tem nessa região é a tolerância à macrofomina, né? Então aquilo que falei em relação à produtividade e estabilidade dessa cultivar, nós temos também um grande ganho em relação a uma tolerância maior que outros materiais à macrofomina. Vamos falar da 6210, Monsoy 6210. Essa variedade é muito indicada para essa região também, com alguns cuidados. Ela tem estabilidade, tem alto potencial. Primeiro vamos pensar na época de plantio. Começamos lá na segunda semana de setembro e vamos até a primeira, no máximo, segunda semana de outubro. Quais o resultado que a gente tem com ela? Estabilidade, sanidade foliar excepcional e é um material que se destaca muito em engalhamento. Então é muito importante trabalharmos com a população correta dela, em torno de 220, 240 mil plantas por hectare. E outro dado importante, temos que ter muito cuidado com a área que esse material vai. Ela é muito exigente em áreas corrigidas, então temos que ter área corrigida para termos o máximo de potencial dessa variedade Monsoy 6210 nessa região. Para os produtores do oeste do Paraná, a TMG oferece a opção da cultivar TMG 7262RR, um material que possui a tecnologia inox, que é o gene de resistência para a ferrugem asiática da soja, sendo um desses diferenciais dessa cultivar. Essa cultivar possui o grupo de maturação 6.0, um material que tem como característica principal uma grande estabilidade produtiva, principalmente pelo seu peso de 1000 sementes, que vai gerar em torno de 194 gramas. Esse peso pode variar de acordo com a época de plantio e também a condição climática. A 7262 nós trabalhamos de duas formas em relação à época de plantio e ciclo dentro do Paraná. Em altitudes acima de 500 metros ela vai se comportar com 122 até 134 dias de ciclo. Abaixo de 500 metros ela vai se comportar aí de 115 a 118 dias de ciclo. Na região mais alta, acima de 500 metros, nós trabalhamos com uma população de 9 plantas finais, num espaçamento de 45 centímetros,
Em áreas de abertura de plantio para essa região acima de 500 metros, trabalhamos na faixa de 12 a 13 plantas. E na região abaixo de 500 metros, nós trabalhamos com população um pouco maior, de 10 plantas finais. E também na abertura e fechamento, aumentamos um pouquinho de 12 a 14 plantas por metro em espaçamento de 45 centímetros. A BS 2606i Pro para o oeste do Paraná é uma cultivar de ciclo 6.0, hábito de crescimento indeterminado. Além do seu elevado potencial produtivo, característico de uma cultivar que já é muito plantada na região, é uma variedade que também tem como característica e destaque o seu sistema radicular agressivo, o que faz de uma cultivar que tolera muito bem as doenças de solo até o final do ciclo, sendo resistente à fitóftora. Nessa planta aqui a gente pode ver a estrutura entre nó curto e a quantidade de inserção de vagens por nó, característica do elevado potencial produtivo dessa cultivar. A recomendação de semeadura para ela no oeste do Paraná é de 200 a 240 mil plantas aptas por hectare. Olá, amigo produtor. Vou trazer para vocês aqui uma grande novidade da Cordius. A Cordius, que é a marca de licenciamento de sementes de soja da Corteva, que vem trazendo aí cultivares de alta performance, com amplo banco genético e opções de biotecnologia. No campo aqui a gente tem a cultivar C2570RR, uma cultivar com alto teto produtivo, né, trazendo aí rusticidade, com um grupo de maturação de 5.7, um excelente ciclo para o produtor que visa uma segunda safra na região oeste do Paraná. Também com excelente pacote fitossanitário de raiz, né, com a tolerância à fitóftora e aos nematóides de galha, Meloidógenes javanica e incógnita. Época de plantio para essa região, né? A partir da segunda quinzena de setembro, esse material já está podendo ir para o campo, né? Com a população aí de 280 a 300 mil plantas finais. Dentro de outubro, a população reduz, né? De 250 a 280 plantas finais. O sistema Enlist é a nova biotecnologia da Corteva que está chegando em breve ao mercado. É uma biotecnologia para a soja que traz a soja Enlist com variedades tolerantes aos 3 herbicidas, glifosato, glufosinato e 2,4-D. Além disso, a tecnologia Conquesta traz essas mesmas tolerâncias aos herbicidas, porém acrescida de 2 proteínas BT, ampliando a questão de proteção contra as principais lagartas da cultura da soja. Além disso, a Corteva traz também a formulação nova de 2,4-D chamado Enlist Colex D e Enlist Duo Colex D. Esses 2 produtos proporcionam uma facilidade no manejo, pois são extremamente seguros. Com uma ultra baixa volatilidade e uma redução de deriva, são sem dúvida a melhor opção para associar juntamente com a tecnologia todo esse pacote de benefícios. As biotecnologias estarão disponíveis em variedades a partir da próxima safra. Todos os nossos parceiros licenciados obtentores de semente de soja já trabalham no melhoramento genético para que novas variedades tragam todos esses benefícios de Enlist Conquesta dentro das variedades que virão no futuro, com alto teto produtivo. Nós trabalhamos juntos, 13 irmãos, um se separou antes um pouco, então foi decidido isso aí, cada um assumiu a sua parte e cada um partiu com ideias próprias e daquilo que se aprendeu, e eu não fiquei fora dessa. Vamos se unir, vamos começar a planejar a nossa. Agora é nossa a granja. Foi numa ocasião que quase não foi reunião, foi um bate-papo, que o Arno mexeu com essa parte da semente. Pai, sabe o que nós estamos pensando? De produzir semente. Então, de minha parte, eu até abro a porta. Disse para o Martiniano e o Arno, eu apoio a produção de semente. Foi essa passagem que eu passei a mensagem para eles dois. Que disse procurar se organizar bem e não querer fazer lá aquilo que depois venha dar problema. Essa é a mensagem que eu passei naquela hora e continuo passando para eles. A união, o trabalho ético,
honesto e de respeito, se tornaram alicerces de uma família que transformou um sonho em realidade. E assim, nasceu a Sementes Costa Beber. E aí montamos e começamos a fazer produtos de inverno, trigo, aveia. E isso foi no ano de 2001. 2001, então, iniciou a marca Sementes Costa Beber. A partir dali a gente começou a aprender um pouco em outra área, digamos assim, né? Comecei a ter um contato do outro lado do balcão, como a gente diz, né? Ter um contato comercial com, então, clientes. Até esse momento da vida a gente sempre foi somente clientes, né? Naquele momento também a gente entendeu e se dedicou a um propósito, né? A empresa de sementes não foi simplesmente vamos fazer semente para o mercado, não. A gente tinha um propósito em fazer um produto que todo agricultor que pegasse, ele ficasse satisfeito com aquilo que a gente estava fazendo. Então a gente nunca mediu esforços para fazer qualidade, para fazer campo preparado para que gerassem sementes de boa qualidade. E assim a gente foi preparando e sempre buscou o entendimento que a gente tinha lá fora, de terras boas e capricho em plantio e plantas de alta qualidade, a gente ia chegar a tirar sementes de boa qualidade. A paixão em produzir sementes de soja e trigo, sempre com foco na inovação e na qualidade, mantém ao longo dos anos o compromisso da empresa em levar a melhor semente possível para os campos. Isso define a razão de todo esse investimento, crescimento, né? A gente pensa sempre nos outros que estão ao nosso redor, né? E nas gerações que vão vindo pela frente, né? Você já tem que ir preparando as gerações que estão vindo, né? Ensinar o que é a terra, né? O que é o solo, porque é da terra que sai a semente e é desse processo produtivo todo que se chega numa semente de qualidade. Então, esse engajamento entre a lavoura, a produtividade, o solo, o clima, o conhecimento, as pessoas que nos ajudam, a pesquisa, todos esses processos, eles vêm dar uma qualidade no final. E a gente tem que acompanhar todos esses processos e conseguir interagir com eles, vendo o que pode dar resultado melhor, o que não pode. Então eu hoje sou muito grato a tudo que aconteceu durante esses 20 anos, né, que acho que nós fomos abençoados muito nesse processo dessa missão de produzir, de gerar emprego, de melhorar a qualidade de vida da gente, dos nossos funcionários também e das pessoas que estão na nossa comunidade, né, onde a gente participa dos processos, né? Sempre focada no conhecimento para gerar produtividade, a Sementes Costa Beber desenvolve suas atividades na região noroeste do Rio Grande do Sul, com sua unidade de beneficiamento de sementes instaladas no município de Condor e seus campos de pesquisa, desenvolvimento e produção nas cidades de Condor, Santo Augusto, Palmeira das Missões e Ijuí. A empresa mantém fortalecidos importantes pilares para produzir e comercializar seus produtos através da parceria com os principais fornecedores de genética, biotecnologia, tratamento de sementes, com um processo de multiplicação focado na qualidade. Nenhum resultado se alcança sozinho. Então, a Sementes Costa Beber é uma parte da cadeia agrícola. A gente tem uma responsabilidade grande em entregar para o agricultor uma semente com qualidade para que ele tenha o resultado que ele quer lá no final. Para nós, a parceria com os nossos fornecedores, tanto de genética como de produtos para TSI e outros produtos, ela é de extrema importância, porque nós precisamos ter uma genética, ter uma pesquisa que nos entregue um produto com alto potencial produtivo, e a gente, enquanto multiplicador, precisa manter a qualidade dessa semente para que realmente chegue no produtor aquele potencial genético através da semente de qualidade. Também o quanto é importante os parceiros que fazem a ligação entre nós e o produtor. Então nós temos vários canais de venda que conseguem ser também os nossos braços para alcançar o produtor e que conseguem levar essa mesma mensagem, essa mesma essência, esse mesmo propósito das Sementes Costa Beber. Conseguem multiplicar isso e levar isso até o agricultor. Então, a Sementes Costa Beber existe graças aos nossos parceiros de pesquisa, aos nossos parceiros de genética, graças aos nossos canais de venda que alcançam o nosso cliente, graças ao nosso cliente. Então, ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Então,
a Sementes Costa Weber, esses 20 anos de história da Sementes Costa Weber não são só da Sementes Costa Weber, são desses vários parceiros de todas essas pessoas, essas empresas que estiveram junto construindo esses 20 anos. São 20 anos de uma história construída pela paixão e o cuidado com o campo para produzir e comercializar sementes através de parcerias que se fortalecem para ver a agricultura crescer cada vez mais. Sementes Costa Weber. Nossa essência, nosso futuro.